Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso quarto episódio do Casa Viva JungleCast. Hoje a gente vai tratar de uma forma mais profunda, mais enraizada, uma questão muito importante sobre o uso da natureza. Para falar sobre isso, a gente trouxe uma profissional muito especial para poder abordar esse tema com vocês. Nada mais, nada menos, ela é psicóloga, especialista em dependência química e saúde mental pela Unifesp, gestora hospitalar formada pela FGV, gestora em recursos humanos formada pelo Mackenzie, e ela também presta consultorias para empresas sobre implantação de projetos voltados para a saúde mental. Atualmente ocupa o cargo de diretora nas clínicas de psicologia e saúde mental da Erimus e Gabata. Todas essas empresas recebem pacientes de todo o Brasil para transtornos, para o cuidado, de transtornos mentais em regime de internação. E ela trabalha também com a gestão empresarial, participando de condução de casos em equipes multidisciplinares. Então, com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento, a gente está aqui com a Luísa Selavin. Muito obrigada. Obrigada pelo por estar convite. Aqui com a gente, obrigada, viu? Um grande prazer. Obrigada. Aqui tem uma lembrancinha, Lu, para você. Obrigada. São duas suculentinhas. Obrigada. São só duas novas filhinhas agora. Adoro. E no final do programa, a gente tem um outro presente especial para você. Obrigada. Então, vamos lá, Lu. Vamos conversar um pouquinho de todas as suas especialidades, como tudo começou, a parte da sua carreira, porque a gente está com uma questão muito séria, uma missão, um propósito muito grande aqui no Casa Viva. A gente trabalha na parte de plantas, de paisagismo, e a gente tem contatos com diversos clientes que estão construindo, reformando, e todos eles estão construindo sonhos, né? É uma grande missão para eles, é um grande investimento, e eles depositam todas as energias deles e até os recursos deles nesse sonho que eles estão construindo. Sim. E há mais de 15 anos que a gente vem à frente dessa questão da venda das plantas e da formação do jardim, da área verde dessas casas. E as pessoas têm chegado para a gente no final da obra com uma grande frustração, uma grande decepção, porque elas acabaram investindo muito dinheiro em várias outras partes que a casa também precisa, mas não houve o equilíbrio necessário para poder tratar a área verde da forma que ela poderia, que ela merecia ter, como ela viu no projeto. Porque quando ela recebe o projeto, ela vê a parte cinza e ela vê a parte verde também. Sim. Só que aquela parte verde acaba ficando, para depois. Às vezes a pessoa acaba só colocando uma grama e aquele sonho de ter aquela área sombreada, aquela área zen, aquela área de descanso, repouso com a família, com os amigos, acaba não acontecendo. Então, existe essa frustração. Então, a gente precisa passar para as pessoas de forma consciente como que as pessoas podem fazer e por que elas devem realmente valorizar essa área e não deixar isso para depois, né? E aí que a gente está trazendo vários especialistas aqui no Casa Viva para abordar a natureza de diferentes óticas, por diferentes óticas. E é muito importante estar com você agora, uma psicóloga que trabalha numa área, super delicada. Sim. E a gente queria ouvir um pouquinho de você, como que a natureza, como que você trabalha, onde que você trabalha, de que forma que a natureza interfere. Sim. Então, começa um pouquinho desde o começo para a gente entender um pouco a sua história, Lu. Bom, eu sou psicóloga de formação, a minha primeira atuação foi em recursos humanos, em grandes empresas multinacionais, mas eu sempre tive a intenção de ir para a parte clínica, Sempre me interessei pelo tratamento de transtornos mentais, especialmente pela dependência química. E fui estudar a respeito disso, me formei pela Unifesp em dependência química e saúde mental e fui atuar, Então eu já estou nessa área já há aproximadamente 10 anos, atuando com famílias que têm pacientes com transtornos mentais. Quando eu falo transtornos mentais, é muito amplo, Desde pessoas com depressão, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, dependência química e também no tratamento com os pacientes em regime de internação. Então, já estou nessa caminhada já há alguns
anos. Hoje eu faço parte da gestão, né? Também participo das reuniões de discussão de caso, de condução de caso, mas hoje a nossa empresa ela cresceu muito, então a nossa equipe é muito grande, equipe de psicólogos, equipe multidisciplinar, né? Perfeito. Equipe de enfermagem, psiquiatras, então hoje a parte terapêutica ela tem sido muito bem conduzida, já existe um projeto terapêutico muito bem estabelecido, então eu fico mais nessa parte de gestão. Perfeito. Qual que é mais ou menos a faixa etária? Tem alguma faixa média etária ou varia muito das pessoas que são internadas lá com vocês? Hoje a faixa etária varia muito. Nós não fazemos a internação de menores, mas existe procura por internação também de menores, de adolescentes. São maiores de 18 anos. 18 até que idade, 18 é até uns 60 anos, né? Depois também dos 60 anos já necessita de outros tipos de cuidado dentro do regime de internação. Então a gente varia muito. Tá. E quanto tempo, mais ou menos, essas pessoas ficam dentro desse programa, desse tratamento com vocês? O tratamento em saúde mental é muito individualizado, né? Porque a gente precisa analisar todos os fatores que levaram aquela pessoa a desenvolver um transtorno mental. Tá. Mas o nosso projeto terapêutico, ele dura em torno de 90 dias. Porém, pode tanto ser menos quanto ultrapassar esse limite. Tá. E quando a pessoa chega leva um adolescente, que seja não adolescente, mas uma maior de idade de 18, 20 anos, ela já sabe, normalmente ela já sabe o que está acontecendo ou ela vai atrás de um diagnóstico? Como que... Tá. O regime de internação no tratamento, ele é o último recurso para um transtorno. Então, quando a pessoa começa a ter alguns tipos de sofrimento psíquico, seja ansiedade, seja depressão, ela vai procurando por caminhos, né? Ela vai procurar uma terapia, ela vai procurar um psiquiatra, ela vai procurar vários outros tipos de auxílio, antes começo, de né, chegar na internação. Isso. Tá. Quando uma pessoa ela vai para a internação, ela já está sofrendo consequências muito graves daquele transtorno que ela está sofrendo. Então, seja pelo uso de substâncias, seja por outro tipo de transtorno, ela já tem consequências muito graves. Perfeito. Então, ela precisa de uma intervenção como a internação para a gente tratar a crise e ela voltar novamente para a rotina dela, para os hábitos e para as atividades dela, restabelecer a qualidade de vida. Tá. E quando ela sai desses 90 dias que ela sai da clínica, vocês passam uma orientação, como que ela deve ser tratada e um plano, vamos dizer assim, um plano de ação, Exato. O transtorno mental, ele não tem uma cura, né? Tá. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala em fatores de risco e fatores de proteção. Perfeito. O que são fatores de risco para desenvolver um transtorno mental e o que são fatores de proteção. Então, durante o período de internação, a gente vai fortalecendo os fatores de proteção e tentando diminuir os fatores de risco. Tá. E quando ela sai do regime de internação, é isso que ela tem que dar continuidade. Então, ela sai com encaminhamento para dar continuidade ao tratamento medicamentoso, para dar continuidade ao tratamento com o psicólogo. Ela sai com orientação de um projeto de vida com relação ao trabalho, com relação também à vivência com natureza, né? Perfeito. Ou também atividade física, tudo aquilo que é um fator de proteção que vai ajudar ela a restabelecer a saúde mental dela. Ela tem que sentir que eu acho que ela acredito que na maioria dos casos ela tem que sentir que ela tem alguma utilidade, né? Porque eu tenho um irmão, infelizmente, que tem esse problema e a gente luta com isso já há muitos anos, então é bem complicado e a gente sente assim, ele vive, né, ele interna, desinterna e a gente sente que quando ele está lá dentro da clínica, a gente percebe que ele se sente realmente útil, que ele sente inserido dentro, né, de um sistema, dentro de uma comunidade. Sim. E quando ele sai, ele sente assim, meio que no meio dos leões e ele não consegue reagir. Por mais assim, ele é uma pessoa super inteligente, é uma pessoa super gabaritada, só tirava 10 na escola, foi um dos primeiros alunos que se formou em inglês com altas notas, então ele sempre foi uma pessoa diferenciada em relação à parte intelectual da média.
Só que no sistema, na sociedade, ele acaba não conseguindo se inserir, ele não encontra o papel dele, né? Então a gente sente bastante isso, só que a gente sempre reforça nessa parte do contato com a natureza. Então quando ele tem mais esse contato, quando ele está na clínica, ele consegue ter mais isso, acaba surtindo um efeito muito grande. Só que aí sai da clínica, vai, né, na realidade em São Paulo que ele fica, vai para aquela cidade de pedra e tudo regride, as coisas voltam para trás, né? Porque não consegue dar continuidade àquele contato, não consegue dar continuidade àquele sistema, aqueles hábitos, bons hábitos, né? Que a gente fala, que é a meditação, que é sentar, contemplar a natureza, ter aquele momento, né, de respiração, poder fazer atividades ao ar livre, onde ele consiga se sentir menos agredido, né? Porque quando você vai para o campo, para o trabalho, você vai para o campo de batalha, literalmente, né? Sim. A gente vive hoje numa guerra assim, até pessoal, por a gente querer o nosso melhor, por a gente querer sempre estar se superando. Então, é uma guerra psicológica realmente que a gente cria contra nós mesmos, né? E as pessoas que são um pouco mais frágeis ou que dependem de mais ajuda, elas sentem isso de forma muito mais intensa. É muito interessante tudo que você trouxe, Patrícia. Sua observação foi muito minuciosa, né? A gente lida com diversos aspectos quando a gente fala de trazer uma pessoa de volta à sociedade depois que ela passa por uma dificuldade em saúde mental. A gente lida com pessoas e com preconceito, né, da sociedade. A gente lida com o senso de pertencimento. A pessoa não se sente pertencente a essa sociedade, porque é uma sociedade que valoriza muito o ter em detrimento do ser. Então, eu tenho, eu posso, eu consigo. E essas pessoas que têm transtornos mentais, muitas vezes, elas deixaram coisas para trás. Elas estão tentando restabelecer a vida, né? Elas estão buscando o ser. Elas estão procurando essa introspecção, se conhecer. O que eu costumo falar é que as pessoas que passam por um tratamento em regime de internação, elas têm muito mais consciência das suas próprias emoções, das suas fragilidades, das suas potencialidades também. Ela tem muito mais sensibilidade, ela tem muito mais empatia com o outro. São pessoas que são treinadas para isso, porque dentro do tratamento é isso que você tem. Então, você acorda, você faz terapia, você participa de terapia em grupo, você é cuidado, né? Você é olhado na sua individualidade e os profissionais estão lá para te dar o suporte para que você consiga esse restabelecimento. E quando ele vem para a sociedade, a nossa sociedade como ela está, em que o ter é muito mais importante do que o ser, ela não se sente pertencente, ela não consegue se encaixar, né, novamente. Exatamente. E aí é muito comum o retorno ao mesmo ciclo. Né? Isso é impressionante. Ele fica, às vezes, chega a ficar 4, 6 meses, aí ele sai, fica 3 meses fora. O primeiro mês ele tá bem ainda, o segundo mês também, do terceiro pro quarto já começa a regredir. Impressionante, é impressionante. A gente sente que sempre quando ele sai super animado, super, né, motivado, autoconfiante, que a confiança vai lá em cima. Porque ele foi realmente conduzido e as pessoas mostraram para ele o valor dele, né? Exato. Aí ele chega aqui fora, não consegue, porque as pessoas na correria do dia a dia não conseguem dar esse valor, e a pessoa fala assim, será que eu sou tão bom assim? Não, e aí começa a dar um passo para trás, para trás. Quando a gente está falando de natureza, Patrícia, é muito interessante porque a gente também fala a respeito de saúde mental e de espiritualidade. São conceitos, né, que trazem um benefício para o indivíduo que é subjetivo. E a nossa sociedade, apesar de ter uma fala muito bonita nas redes sociais, né? Porque o principal é a saúde mental, o principal é a natureza, a ecologia, o principal é a espiritualidade, as pessoas não têm ações concretas em direção a isso, para buscar isso. Exatamente. Então, existe um pensador indiano que ele fala, né, que quando o fim é uma coisa, né? E quando Deus é o meio e o fim é uma coisa,
coisa, querer ter uma coisa, eu estou vivendo o materialismo. Perfeito. Se Deus é o fim e o objeto é o meio, eu estou iniciando meu caminho à espiritualidade. Então, muitas pessoas hoje entendem que a espiritualidade, ela é um patrocinador do meu querer, aquilo que eu quero. Então, eu busco a Deus porque eu quero isso, quero aquilo, né? E não é um fim em si mesmo. E quando a gente está falando da natureza, quando a gente está falando da saúde mental, a gente não está falando de algo concreto que eu vou lá e compro, porque senão as pessoas iriam comprar. Sim. Eu tenho certeza que se eu desenvolvesse uma receita de saúde mental, receita para tratar, né, a dependência química ou a depressão, as pessoas iriam loucas comprar, porque elas querem uma resposta eficaz e também imediata a um problema que elas têm. Exatamente. E a natureza, a atividade esportiva, a saúde mental, a espiritualidade, ela exige intencionalidade. Exatamente. Eu preciso ter intenção, eu preciso me programar, né? Eu preciso colocar isso dentro de uma rotina. Sim. Eu preciso estabelecer uma rotina que me traga um contato com o meu poder superior, que me traga saúde mental, uma rotina que me traga os benefícios de ter o contato com a natureza, né? E também preciso ter uma rotina que me traga os benefícios de uma atividade física. Sim. Então, as pessoas não têm constância, elas não conseguem ter constância e fazer um planejamento daquilo que elas tanto desejam. E que tanto faz bem, que né? tanto faz bem. Nessa cultura de consumo, é muito mais fácil eu gastar 2 horas rodando no shopping do que eu ir para um parque com os meus filhos. Fazer um piquenique. Ter uma atividade de lazer. É muito, o tempo gasto, né, é visto de uma forma diferente. Ah, mas eu vou no parque 2 horas, né? Puxa, mas gasta 2 horas rolando no celular. Exatamente. E nem percebe que gastou 2 horas. Eu acho que esse valor do tempo que você colocou é muito importante. E você colocar, porque todo mundo tem a vida corrida, né? Sim. Quem fala, ai, olha, tô tranquilo, não tenho nada. Isso não existe mais nos dias de hoje. E você ter, porque as pessoas inconscientemente elas sabem o que é necessário. Sim, elas sabem. Mas aí quando é para pôr em prática, na consciência, eu não sei se elas acabam mesmo se burlando, né? É a intencionalidade e organização, né? Então, eu sei que é importante, mas como eu me organizo para fazer isso que é importante? Quando você quer ter uma alimentação saudável, você não precisa se organizar para isso, você precisa pensar no seu cardápio, você vai numa nutricionista, você vai ao supermercado e escolhe os alimentos para você conseguir se organizar durante a semana. Se você deixar isso para tudo para a última hora, é mais fácil você comer um fast food, comer na rua, porque não dá tempo. Sim. Então, para você cuidar dos seus filhos, você precisa ter uma intencionalidade, você precisa planejar. Para você ter contato com a natureza, ou mesmo para você trazer a natureza para dentro da sua casa, você precisa fazer uma gestão financeira. Sim. Você precisa se programar financeiramente. E as pessoas, elas vão deixando, né? Então, vai acontecer, eu vou conseguir. E elas não têm uma intencionalidade no dia delas, na rotina delas. E aquilo vai se perdendo e vai passando. E não dá para correr atrás do tempo perdido. Não. Eu só tenho hoje. A gente só tem o aqui e agora. Esse é o presente. Esse é o presente, é o que a gente tem, né? E sabe o que eu achei muito legal um vídeo que você colocou no Instagram? Que você tem 3 filhos. Sim. São 2 meninos e um moço já, né? Isso. Um moço, um homem. O Manuel, de 25 anos. Um homem já. E eu achei muito legal que você colocou um vídeo que ficou muito bacana. Sabe que eu até me arrependo nesse vídeo? Que eles estavam andando, é sobre o tempo, né? Sobre ter. Você não é sobre ter as coisas, né? É sobre você sentir as coisas, né? Que tudo é uma passagem, tudo vai, né? Até quando a gente vai estar aqui, ou seja, você tem aquele momento de desfrute, é isso que você vai levar para o resto da sua vida, né? Sim. Não é esse copo que a gente está usando aqui, nem essa caneta, nada, mas tudo isso que você sentiu, que você compartilhou com eles e que eles vão levar para o resto da vida. Sim. São crianças maravilhosas, eu acompanho. Sua filha também super desinibida, muito parecida, igual você. Puxou aí o exemplo da mãe. E a gente, né, tem que dar isso, acho que é a maior herança que você pode. Ao invés de você ter uma mega casa, né, pensando só na parte interna, ou você pensar também naquela parte externa, onde você pode ir lá,
colher uma fruta, onde você pode sentar embaixo da árvore. Você não precisa ficar embaixo do ombrelone, né? O ombrelone não vai te dar aquele alívio do calor, aquele frescor que uma árvore dá. É muito diferente. Então as pessoas ficam assim, trabalhou 6 meses, 1 ano, assim, agora eu vou planejar minhas férias com os meus filhos. Olha, em 95% dos casos, as pessoas, quando você fala onde que você vai se recarregar, as pessoas pensam montanha, cachoeira, trilha, praia, sempre turismo de aventura ou ecoturismo, né? Sim. E por que não ter esse turismo de aventura na própria casa, né? Você conseguir ter aquela sua mata gostosa, não precisa ser um lugar enorme para você fazer isso, né? Em qualquer espaço verde você já consegue trazer a natureza para você. Você vê, o nosso estúdio aqui ele não é tão grande, mas a gente tem algumas plantas que elas nos abraçam, né? Sim. E a gente está aqui com elas transmitem pra gente boas energias. Sim. E é uma troca. É uma troca 24 horas que você tem. É energia pura, é Deus. É Deus, né, na forma das plantas. Aí a gente sentir, entender realmente onde Deus está. Quando você vai para uma montanha e você vê o pôr do sol, você fala, nossa, olha, Deus está presente em tudo. Você vê a maravilha da natureza, ou a borboleta, o beija-flor. Você fala assim, olha como a natureza é perfeita, né? E a gente percebe a nossa insignificância, né? Total. Diante da majestade da natureza, quando você olha uma montanha, uma floresta, você olha um pôr do sol, você olha aquele poder daquele mar. A experiência com a natureza é algo sensorial. Sim. Né? Você vai percebendo a natureza na sua pele, você percebe a natureza no odor da natureza, você percebe na sensação térmica. Sim, né? A gente fala que são 5 sentidos, né? Exato. Pega todos os sentidos. Tudo isso depende da disponibilidade do indivíduo. Independente se eu estou no ambiente urbano, se eu estou no ambiente natural, qual é a nossa disponibilidade para a natureza em perceber isso? Porque é isso que vai trazer os benefícios para a minha vida. Exatamente. Eu tenho uma experiência pessoal, né, muito significativa para mim, porque na minha infância toda, minha avó materna, ela teve um sítio em Itapetininga, a gente tem o sítio ainda. Tá. E depois que meu avô faleceu, ela foi morar nesse sítio e ela era sozinha e ela cuidava do sítio, cuidava da horta, cuidava do pomar, ela cuidava dos animais, ela tirava o leite para vender o leite, colocava lá na estrada e a vivência com ela durante as férias e aos finais de semana para mim foi muito positivo, sim, né? Sim. Comer fruta no pé, a manga, colher o morango, o pé de jabuticaba e algo que eu tenho como memória muito forte. Uma memória afetiva maravilhosa. Uma memória afetiva. Sim. Eu chegando no sítio, eu já tinha o Manuel era pequenininho, ele devia ter uns 5 anos, e eu cheguei no sítio e eu não conseguia achar minha avó. E eu, vó, e eu chamando a minha avó, e aí eu meu Deus, onde minha avó tá? Minha avó tá no pasto, não sei, com os animais. E eu procurando minha avó, e aí eu saí assim da casa e fui pra trás, que é o pomar. E eu, vó, e ela, eu, vó, onde você tá? E ela, Aí eu comecei a seguir aquele ela me trolando. Quando eu fui ver, a minha avó tava em cima de um pé de jabuticaba. Olha só. Em cima de um pé de jabuticaba, colhendo jabuticaba, porque ela queria fazer uma geleia. Ai, meu Deus, porque eu amo jabuticaba. Por acaso, você lembra quantos anos a sua avó tinha? Não. Mais ou menos, não. Minha avó já era idosa, já. Olha isso. Eu briguei com ela. Que quando eu vi ela em cima do pé de jabuticaba, eu briguei com ela. Eu falei, vó, pelo amor de Deus, desce daí, né? E ela tava colhendo jabuticaba para fazer geleia para mim. Porque ela sabia que eu amo jabuticaba. Sim, maravilhoso. Né? E aquilo teve um significado tão importante, né? A força. Eu tenho mulheres muito fortes na minha família, né? Que são inspirativas. Sim, perfeito. E a minha avó é um exemplo de força, de determinação, de autonomia. Ela tinha liberdade de ir e vir, ela não deixava ninguém mandar nela. Ai, que super independente. Super independente. Então, e ao mesmo tempo delicada, suave, e ela gostava de fazer amorosa. As coisas pra gente comer, amorosa, né? Isso trouxe um grande impacto pra mim. Sim. E quando eu fui comprar minha casa, eu morei no Grande Agora, ABC. Só uma perguntinha, peraí. Sua avó tinha problema pra dormir? Não. Minha avó
avó dormia com as galinhas. Sua avó não tinha problema. Ela não tinha que tomar remédio pra dormir? Não tinha que tomar remédio pra acordar? Não tinha. Não tinha que tomar Red Bull durante o dia? Nada disso. Mas anoitecia, ela já ia dormir. Então, mas ela tinha equilíbrio. E a natureza também traz isso, esse contato. Amanhecia, ela já estava acordada. Então, antes de amanhecer, ela já estava tirando leite da vaca. Então, aqui a gente fala, todo mundo está se medicando e cada vez mais a medicação está vindo de forma mais forte para driblar o impacto negativo, né, do nosso e essa estilo. Falta de atitude do bem-estar pessoal que cada um poderia ter. Mas fala do ABC para não te cortar. É o nosso estilo. Acho que tem vários ganchos que eu posso pegar daqui da sua fala, né? Só concluindo aquilo que eu estava falando, eu morava no Grande ABC, eu morava em Santo André, e quando a gente começou aqui a trabalhar com saúde mental, eu me mudei para São Roque. E o que me encantou é a natureza, né? Então, por mais que eu pegue a rodovia todos os dias, a visão da natureza, do belo, das montanhas, o ar, né? A lua que as estrelas, é muito significativo, né? Traz uma qualidade de vida muito boa, muito grande. E eu perdi minha linha de raciocínio. Então, quando eu... Não tem problema. Tá muito bom, tá adorando isso aqui, tá sensacional. Tá sensacional. Então, no Grande ABC, aí você mudou pra São Roque. Lembrei. Agora pronto, aí tá tranquilo, ficou perfeito. E quando nós mudamos pra cá e eu fui escolher minha casa, né, a gente foi ver várias casas. E quando eu entrei numa casa, que é a casa que eu moro hoje... Quando que você mudou pra cá? Eu já tô nessa casa há 4 anos, mas eu mudei há 7 anos de Santo André. Perfeito. Aí a gente foi alugando casa, foi conhecendo o espaço e tal. E quando eu conheci essa casa e eu fui no jardim... E o ponto que te pegou, me apaixonou, 2 jabuticabeiras. Já resgatou tudo lá de trás da sua avó. Como chama a sua avó? Vali. Ela tá viva ainda? Não, então ela já faleceu. Vali tava com você ali no jardim. Assim, é um presente, assim, é um presente muito grande para mim. Eu tenho muito amor por aquelas jabuticabeiras. Então, mas é importante essa memória afetiva, as pessoas realmente trazem isso, né? Isso é muito bacana, mas não é só trazer, só ficar na memória, trazer e fazer, né? E fazer acontecer. Exatamente. Até que eu falo, por que a pessoa, depois que chega de um dia atribulado de trabalho, porque ela não consegue sentar, ir pro jardim, né? Nem que ela pode sentar, admirar o céu, né? Ficar em contato, pôr o pé no chão, né? Desaterrar e se reenergizar, se reequilibrar. Me fala, porque você tem um dia a dia bem complicado, né? Bastante tumultuado com todas essas vivências que você tem. A energia que você passa é muito grande. Você dedica muita energia sua, né? Sim. E toda vez que a gente está dedicado nisso, a pessoa vai precisar de mais energia sua, você vai ter que doar. Como que você faz para você se reestabelecer, você se reequilibrar? O que você costuma fazer? Eu sou bastante metódica, né? Tá. Eu tenho muita disciplina na minha rotina. É difícil até, né, marcar horário para mim. Eu sou muito pontual, eu gosto muito de ter uma rotina. Algo que eu estabeleci para minha vida é atividade física, né? Então eu tenho muita disciplina com relação à atividade física. Para mim é muito sagrado aquele horário, porque me ajuda, é algo que eu faço para mim. E a minha casa é um ambiente que está muito inserido na natureza. E eu tenho muito prazer de tomar café olhando a montanha e sentindo o odor da árvore que tem, né, na frente da minha casa. Eu tenho muito prazer de, à noite, ficar ali perto da piscina olhando as estrelas e olhando a lua. Eu gosto de contemplar a natureza, né? Então, mesmo quando eu estou andando de carro, eu estou contemplando ali a lua, ou o nascer ou o pôr do sol. Então, eu sou uma pessoa muito contemplativa. Eu gosto muito de observar. E isso me traz uma sensação muito prazerosa. Eu sinto que o meu humor muda, né? Eu sinto que eu tenho essa renovação, como você mesma falou. Sim. Agora, trazendo um pouquinho de dados científicos, né? Isso é importante. Existem estudos, houve um estudo em Tóquio de um neurocientista que ele observou e fez as análises dele, né? Os compostos orgânicos que as árvores, que a natureza
libera, inalado pelo ser humano, ele pode ter uma série de benefícios, como aumento de células que protegem contra o câncer, melhora da qualidade de sono, diminuição do cortisol, diminuição da ansiedade, diminuição do estresse. Então, tem um benefício orgânico e neuronal muito grande. Cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado. Sabe o que eu estava vendo também? Que além, lógico, do contato com a natureza, do verde, né? Porque o verde, ele traz essa paz, né? Sim. Ele tem esse poder de trazer a paz. Estava lendo também que o ato de passarinhar, que é justamente observar os passarinhos, ele diminui, ele tem um percentual que eu não vou me lembrar agora, mas tem um percentual realmente na redução das células cancerígenas e também nos hormônios do bem-estar, né? Que é serotonina. Melhoria do humor, né? Exatamente. Sim. Então, o ato de passarinhar, que são as pessoas que observam os passarinhos, que, né, olham os passarinhos voando, né? Ele não, ou nas suas peraí, corta, vamos voltar aí. Como é que é o nome quando, né, revoada? A revoada? Acho que é revoada. No seu voo, né? No seu tá voo. bom. Revoada vai lembrar a molecada. Não. Então, eles, né, fazendo o seu voo, ou bebendo uma água que seja de uma fonte, ou de uma piscina mesmo, que muitas vezes eles vão lá, querendo se hidratar também. Então, eles também reduzem muito. Então, o banho de floresta, que isso aí todo mundo já, né, o pessoal já divulgou isso inúmeras vezes, mas o ato de passarinhar também ajuda muito. Tem um teórico na psicologia que ele chama Kaplan, e ele desenvolveu uma teoria que ela não tem uma comprovação científica, mas empírica, né? Você consegue observar, e ele deu 4 passos. O primeiro é você querer estar na natureza, né? O desejo de estar próximo da natureza. O segundo é se sentir imerso. Se sentir imerso pelo ambiente. O terceiro ponto seria você fugir daqueles pensamentos que são habituais da sua rotina, né, que te preocupam. Né? Então, se sentir imerso naquele ambiente, fugir desses pensamentos e uma sensação de fascínio. Então, essa sensação de fascínio, quando você falou dos pássaros, quando você observa os pássaros, mas quando você observa também o cair da água de uma cachoeira, ou quando você observa ou sente o barulho da planta ali, das folhas, dos galhos, você sente o fascínio da natureza. Tudo isso tem um impacto muito positivo para o ser humano, né? Com relação, quando eu fui falando desses exemplos, eu tenho certeza que muitas pessoas foram sentindo as sensações que isso causa. Sim. Né? Porque traz uma sensação de relaxamento, traz uma sensação de paz, né? De conforto, de melhoria do humor, de bem-estar. Então, é essa sensação de fascínio que você tem com relação à natureza que traz muito benefício para a gente. E nesses 2 grupos que você trabalha, que Erimos... Isso, o grupo Erimos e o grupo Gabata. Nos 2, parece que um deles ele tem um foco mais, onde você consegue voltar, tem mais ambiente verde, mais natural. Né? Então, o tratamento dos transtornos mentais, eles exigem ambientes diferentes de acordo com a gravidade do transtorno. Então, existem transtornos que precisam de um ambiente mais protegido, que é o caso do grupo Gabata, né? Nós temos ambientes mais protegidos. E o grupo Erimos, ele é um ambiente muito arborizado, é um ambiente que tem uma cachoeira, é um ambiente que tem montanhas, tem uma paisagem linda, né? O auditório fica dentro desse ambiente todo arborizado. Você tem foto aqui? Tem foto para colocar? Os chalés também, né? Eles ficam dentro desse ambiente arborizado. Então, essa sensação de imersão na natureza, ela acontece a todo momento, em todas as atividades que os pacientes Vocês fazem as atividades realizam. já pensando nesse... Também, pensando nessa imersão do paciente na natureza. Isso é muito importante. Então, atividade física, futebol, o campo está no meio das árvores, né? A piscina também está no ambiente muito... de yoga, meditação? Sim, também.
também É fazemos. bem bacana, porque tem pessoas que são mais ligadas e que quando fazem a casa, né, fazem a área verde, já falam, olha, eu quero meu espaço de yoga, eu quero meu espaço de meditação. Sim. Então tem pessoas que já são bem imersas já nessa linha, nessa disciplina, e já sabem o poder, né, o quão bem isso faz para ela, e já usa isso de forma constante, natural e virou... Sim, já é intencional, como eu falei, já virou um hábito, já é intencional, sabe que isso vai trazer benefício e vai ajudar ela a chegar no objetivo dela, que é saúde mental, que é ter bem-estar, né? Não, e aumenta não só a parte pessoal, como a parte profissional, você melhora todo o desempenho, né? Sim. O seu contato com as outras pessoas, quer dizer, você consegue ver a vida com outros olhos, né? Você fica, acho que, menos... tira um pouco daquela dureza, né? Então, o nosso cérebro é uma máquina, né? O nosso cérebro, todas as nossas reações emocionais, elas dependem do nosso cérebro. A gente erra quando a gente acha que é dono das nossas emoções, né? Estão acontecendo, que a gente controla. Isso não é real. Então, hoje nós estamos com nós temos muitos estímulos na nossa rotina, no nosso dia a dia. E o nosso cérebro está sendo ativado. Muitas vezes, nosso cérebro envia o comando para o nosso corpo de que a gente está em risco, e muitas vezes a gente não está. Então, qual a reação que a gente tem? De ansiedade, de estresse, de pânico. Depressão. E o que você falou, e os passos que eu falei aqui também, né, da teoria do Kaplan, eles se assemelham muito ao que nós vemos hoje a respeito da meditação, de mindfulness, né, que é a consciência, o foco, né, a atenção plena. Então, essa questão da atenção plena, o controle da respiração, principalmente o controle da respiração, vai mandando mensagens para o nosso cérebro de que não existe o risco, de que está tudo bem, que ele pode se acalmar, e aí a gente consegue novamente voltar para um estado de humor de equilíbrio. Diminuir aquela agitação. Exato. Então, percebe que todas as coisas, elas estão relacionadas. Quando a gente fala de saúde mental, não existe um único ponto que eu devo observar. É multifatorial. A saúde mental é multifatorial. Então, depende das relações interpessoais, depende ali da minha alimentação, da atividade física, depende do meu contato com a natureza, depende, né, da intencionalidade que eu busco, coisas que vão agregar para a minha saúde mental. É a soma de fatores. É a soma de fatores. E a vivência com a natureza é algo muito benéfico. Já está comprovado cientificamente. A gente vê hoje um esforço muito grande para levar a natureza para o meio urbano. Sim, né? E a dificuldade para que isso aconteça. Então a gente vê paredes verticais, paredes verdes, né? Jardins verticais, levar e fazer o implante, como que é? Transplante. Transplante. Lá para as considerações. O transplante de árvores, né? Para os centros urbanos. Tem estudos, até a Organização Mundial de Saúde, né, publicou que poucas ações vão fazer mais tão bem para a sociedade como um todo, seja de todos os níveis socioeconômicos, como trazer a natureza para o meio urbano. Ela vai atingir todos os níveis socioeconômicos e vai trazer consequências muito positivas. Exatamente. As consequências positivas da exposição à natureza, elas se igualam da atividade física na questão de humor. Então, a liberação de neurotransmissores que reduzem os níveis de estresse, que melhoram o humor, são similares da exposição à natureza quanto de atividade física. Aqui a atividade física tem outros benefícios também. Então, quer dizer, né? Você fazer de manhã ou à tarde a atividade física e depois à noite ou à tarde também. Nossa. Aí é o prato completo, né? Exatamente, né? Todo o empenho que eu tenho ali para ter a melhoria da minha saúde mental. Mostra um pouquinho, fala um pouquinho então pra gente. Aqui então é o Érimus. Isso, aqui é o grupo Érimus. Tá bom. Então, aqui eu tenho o ambiente que fica na frente do nosso auditório. Ali é o auditório onde tem as reuniões. Fica em Atibaia. Isso, em Atibaia. Aqui é um espaço mais próximo da cachoeira. Aqui atrás a gente tem uma cachoeira que os pacientes têm livre acesso, podem ir lá fazer suas reflexões. Às vezes, os atendimentos psicológicos também são na natureza, são perto da cachoeira. Que delícia. Aqui, né, a piscina ali com a visão para mata também. Maravilhoso. Tem a cachoeira. aqui é uma parte, né? Tá. Tem uma
tem uma parte um pouco maior da cachoeira. Isso é maravilhoso. E aqui para cima, com visão para toda essa montanha, ficam os chalés dos pacientes. Eles ficam em chalés, não Eles ficam em chalés. Que delícia. Quantos pacientes, mais ou menos, vocês tratam? A nossa ocupação máxima é de cerca de 50, 55 pacientes. Tá. E nós temos também o tratamento de feminino também. Separado? É separado. O espaço é muito grande. Tá. Então, a gente tem um ambiente separado para tratamento feminino e uma outra parte para o... Esse aqui é o... Volta ali no nome dela, tão bonito, eu gostei. Volte para mim. E no Gábata também é separado, masculino e feminino, não? No Gábata sim, mas são locais diferentes, totalmente diferentes. Não é como a Éremos, que é o mesmo terreno. Lá são locais totalmente diferentes. Perfeito. Você presta assessoria para eles, é isso? Não, eu sou uma das sócias também. Tá bom. Do Éremos e do Gábata. Isso, exatamente. Legal. E me fala só mais uma coisa, em relação à parte empresarial, que você falou também, que você também presta, né, assessoria para empresas. Isso. Como que é essa questão para a parte profissional? Olha, nós tivemos agora no início do ano uma informação, né, do governo, uma ação do governo, foi instalada uma nova norma que as organizações precisam se adequar até maio desse ano, que é a implantação de ações voltadas para a saúde mental para os seus colaboradores. Então, a partir de maio, todas as empresas é lei, né? Tá dentro das normas regulamentadoras. Então, por exemplo, tem as avaliações das empresas que para avaliar os riscos que o colaborador está exposto, e se incluiu saúde mental. Por quê? Porque no ano de 2024 nós tivemos um aumento de 68% no caso de afastamentos por transtornos mentais em relação a 2023. Exato. Burnout teve uma porcentagem um pouco baixa, porque o diagnóstico dele, ele também está muito dividido com transtornos de ansiedade, casos de depressão, então se divide um pouco. Mas todas as empresas vão precisar se adequar a essas normas. O meu serviço de assessoria é justamente entender a individualidade da empresa, né? Pegar os dados daquela empresa, analisar o contexto dos colaboradores e fazer uma ação totalmente específica para aquela empresa em benefício dos colaboradores, atendendo a NR1, que são essas normas regulamentadoras. Então, o meu trabalho de assessoria seria utilizar mesmo da equipe da empresa, do recursos humanos da empresa, para promover essas ações. Essas ações, elas vão se diferenciar muito de acordo com a necessidade da empresa, com a disponibilidade financeira da empresa. Certo. Então, é uma intervenção bem estratégica. E com o tipo de atividade também que essa empresa exerce? Exatamente, que essa empresa exerce. Tem alguma atividade específica ou todas as empresas de uma forma geral? Todas as empresas vão precisar apresentar ações de promoção de saúde mental. Porque a gente tem também plantas, né? Mas as pessoas lá não tem problema nem para dormir, nem para acordar. Então... Elas estão com planta todos os dias. Dá uma equilibrada nelas. Como a saúde mental ela é multifatorial, né? Ela depende de uma rede de apoio. Então, às vezes, ela não tem problema para dormir, mas ela tem um problema de relacionamento em casa que impacta no trabalho, né? Ou ela tem uma insatisfação com a própria vida, né? Ou então, alguma coisa... A gente sabe, né? A gente nunca está 100% satisfeito em todos os lugares. E por mais que a gente tente se esforçar em tudo aquilo que a gente pode, sempre existe algo que a gente não conhece, que a gente não vê, né? Lá nas nossas empresas, a gente tem muitas equipes. Tem equipe de apoio, equipe da cozinha. Então, está sempre em constante reunião com essas pessoas para saber qual que é a necessidade delas, né? Qual a intervenção necessária. Eu me lembro muito bem, uma vez eu estava, né, passando ali pelas áreas, e aí eu entrei na cozinha, comecei a conversar com as cozinheiras, com a auxiliar, e elas fazem plantão de 12 horas, escala 12/36. E ela falou: Luísa, eu queria te pedir uma coisa, seria tão bom se tivesse alguém, quando a gente sai da nossa escala, e pudesse nos levar de carro até o ponto, ia ser maravilhoso. E
foi uma coisa simples que a gente conseguiu fazer e que impactou totalmente na qualidade do trabalho delas e do tempo e na segurança delas. Sim. E algo que eu não saberia se eu não fosse até lá conversar com elas, escutar, dar essa abertura. Então, as empresas, elas têm muitas coisas para oferecer, mas às vezes elas não têm tempo de escutar o colaborador. Exatamente. E é essa assessoria, esse tipo de trabalho que eu desenvolvo. Aí você ajuda com o pessoal do RH, você faz esse trabalho em conjunto. Exatamente, fazer em conjunto com a equipe isso do RH. Isso mais para São Paulo? Ou é que você não tem uma, não tem uma regra. Mas hoje, atualmente, tem onde está mais focado? Isso, mas aqui para a região do interior. Exatamente, mas aqui para a região. Que bacana, eu não sabia dessa. Sim. Então, a partir de agora, de maio desse ano. Desse ano, todas as empresas vão precisar 2025. Atender essa norma regulamentadora. Tá. E eu estou à disposição. Que legal. Maravilha, que bom. Vai ter muita gente atendimentos psicológicos, psiquiátricos, né? Parcerias. Com certeza. Bom, aproveitando aqui, a gente conversou bastante, você mostrou uma série aí de qualidades e de campos aí que você atua, que é uma loucura. Até você dar conta com essa serenidade sua, vou te falar. Realmente tem que dar aula para todo mundo aqui. Tem um meme, Patrícia. Que eu... Saúde. Obrigada. Eu me lembrei do meme. Tem um meme que eu me identifiquei muito e mandei até para minha irmã. É assim, nossa, enganei mais uma pessoa. mas uma pessoa na que minha... falou, nossa, como você é serena, você é calma. Nossa, enganei mais uma pessoa sem querer. Não, mas nem veio, mais ou menos o meu caso. Você é tranquila, assim. E me fala, passa aqui pro pessoal, passa os seus canais, Instagram, não sei se você tem LinkedIn, site, passa pro pessoal. Eu pode não tenho, né? Eu não tenho. Eu tenho o meu Instagram, mas eu mesclo tanto assuntos, né? Como minha atividade de trabalho, ela é muito intensa. Tá. Eu procuro nas minhas redes sociais ser um pouco mais leve. Mais light. E trazer conteúdos que são da minha rotina, da minha família, do meu dia a dia, coisas que me fazem bem. Então, eu procuro na minha rede social não trazer muitas coisas do trabalho. Mas também tem alguns vídeos lá também. Então, meu Instagram é Luísa Cielavim. Tá. Você tem site, não? Não tenho. São sites mesmo das instituições, do Grupo Éremos e do Grupo Gabata. E se alguém quiser entrar em contato com você, aí entra no Instagram, pode mandar um direct. Pode colocar meu telefone também, não tem problema nenhum. Tá bom, tem o meu WhatsApp, pode entrar em contato diretamente comigo. Então a gente coloca o telefone da Luísa no final, na descrição desse programa, porque ela, olha, é uma pessoa fantástica. Além de ser uma profissional maravilhosa, vou te falar, é de uma doçura, uma generosidade, é um amor de pessoa. Obrigada, Paty, você também. Eu não sei nem como te agradecer. Você ter aceitado. Eu falei, não, eu preciso ter a Luísa com a gente aqui nesse episódio. Obrigada. Dar toda essa aula para todo mundo aqui e mostrar o quanto realmente a natureza ajuda no nosso equilíbrio mental, emocional, físico, químico, né, em todas as partes da nossa vida. Obrigada. Tá? E antes de encerrar, eu falei que eu tinha um presente pro final para te dar. Todos os convidados que vêm até nós, a gente dá uma planta aqui chamada de Jungle Pet. E aqui você pode escolher do nosso estúdio uma planta aqui. Você olha, dá uma olhadinha, vê qual que você mais gosta, que mais se identifica com você, para você levar aqui o seu presente. Ai, adoro. Ai, meu Deus. Pode escolher. Como que é essa chama? A vermelha? Não, essa aqui. É o Croton. É o Croton? Vamos pegar o Croton. Então, você pega o Croton aí? Ai, linda essa folhagem, é maravilhosa. Você tem casa, então essa ela gosta mais de sol. Então, olha, então essa daqui. Então esse é o seu novo Jungle Pet, tá? Tá ótimo. Ela gosta de vaso, gosta do chão mesmo? Gosta de vaso, mas aí você pode colocar ela num vaso maior. Sim. Se você deixar ela no chão, ela vai virar uma árvore, que ela fica grande, tá? Se você deixar ela no vaso, você vai conter mais o crescimento dela. Tá. Então, depende de qual estilo que você vai gostar do espaço. Ela gosta mais de dentro de casa ou de fora? Fora. Fora de casa. Já sei onde eu vou colocar ela. Qualquer dúvida, você me avisa. Pode deixar que eu mando mensagem. E a gente falou de Jungle Pet, a gente está fazendo agora essa onda do Jungle Pet, porque as pessoas, quando a gente faz uma implantação ou coloca o paisagismo na casa, elas acabam considerando que as plantas são objetos e acabam esquecendo completamente de cuidar.
Então a gente fala que as plantas são como pets, né? Como gato, cachorro, papagaio, periquito, e que ela precisa dar água, precisa dar comida, precisa dar atenção, precisa, né, mostrar esse carinho. Então, para as pessoas não deixarem de lado quando tiver uma plantinha dentro de casa, para poder cuidar. E realmente isso vai ter uma troca e mútua, né? Inclusive, já até colocar um nome nela. Maravilha. Depois você manda uma foto pra gente. Eu vou pensar num nome muito especial. Legal. Muito obrigada de novo. Paty. Então a gente fica por aqui. Gratidão. Quem esteve com a gente até agora, então a gente está encerrando aqui o 4º episódio do Casa Viva JungleCast. E foi um grande prazer novamente poder trazer aqui toda essa sabedoria, toda essa riqueza que a Luísa passou para nós. Espero que tenha sido bem enriquecedor para você também, que você tenha agora mais consciência ainda, sei que você já tem, mas esteja mais consciente ainda de todas as importâncias que a natureza nos traz, o quanto ela é divina e o quanto que a gente pode aproveitar sem moderação, né? Aproveitar sem moderação da natureza. Então, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada.